Gravação iniciada. Então, mais uma Beleza. vez, estamos aqui para mais um trabalho. Agradecer de novo a presença de todos e todas que estão aqui. 12ª Semana Acadêmica do Campus Engenheiro Paulo de Fronten, Instituto Federal do Rio de Janeiro. Temos agora mais um trabalho a ser apresentado. Projetos de melhoria a serem implantados na arquitetura de redes, na substituição dos painéis HT e MT em uma siderurgia. Quem vai fazer a apresentação é o nosso aluno Olívio Ferreira. Olívio, a palavra é sua, esteja à vontade. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês e parabéns por vocês estarem aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite. Queria primeiramente agradecer a nossa comunidade interna dos alunos que estão junto nesses trabalhos. Se tiver, não sei se tem alguém da comunidade externa também acompanhando, até enviei alguns links para o pessoal acompanhar, mas caso não tenha, nós procuramos fazer esse trabalho aqui de bom grado, assim, explicando um pouco da nossa experiência ao longo desses anos dentro da área de automação, manutenção, infraestrutura na área de TI, que é o tema desse projeto. E nós procuramos englobar todas essas áreas para mostrar o quanto que, às vezes, nós, como profissionais, precisamos sempre estar integrados, não só em apenas uma única grandeza ou uma única matéria ou disciplina, né, que nós falamos. Esse trabalho, vou começar contando uma breve historinha sobre ele. É um trabalho real, né, que ele aconteceu, de verdade, numa siderurgia aqui na minha região, né, em Minas Gerais. Esse trabalho ele começou devido a um grave acidente que teve-se dentro dessa siderurgia. Na época, por ser uma área bastante obsoleta, existiam ainda muitas faltas de requisitos de segurança para proteções de equipamentos elétricos. Alguns equipamentos já eram muito antigos também, não tinha aplicações anti-chama. E um breve incêndio se iniciou numa galeria, né, de um prédio, e ele foi escalando todo o prédio. Esse incêndio foi propagando para várias salas, salas de alta tensão, salas de média tensão, até chegar no último topo do prédio, que são 6 andares, que são a sala dos operadores, onde as pessoas trabalham. Então, teve um trabalho muito grande nessa empresa, porque a planta ficou parada toda, um mês mais ou menos. Eu me recordo, isso foi em 2017. Então, todo o ativo ficou condenado, todo o processo dessa siderurgia ficou condenado. Não bastante esse fato, é de se considerar também que essa empresa, vamos dizer assim, é a mais importante de todo o grupo, que eu não vou mencionar, dessa siderurgia. Então, para vocês terem uma ideia de como foi o entrave, né, desse incêndio que aconteceu. Infelizmente, isso é algo que está suscetível a qualquer empresa, né, ao acontecer alguma catástrofe ou algum incidente desse porte. O que nós, como mantenedores, técnicos, engenheiros ou profissionais da área de TI, nós sempre temos que ter uma visão preditiva ou uma visão antecipativa de tudo que nós formos fazer, justamente para mitigar os erros, né? E depois não sofremos com as ações corretivas. Então, como foi mencionado, houve esse incêndio, e desde então a planta que funciona nessa empresa, que é uma planta de sinterização, sofrendo algumas variações do ponto de vista físico e do ponto de vista operacional também. Por quê? Porque depois do incêndio houve muita instabilidade dos equipamentos, porque alguns foram danificados, outros não ficaram muito bem consertados, enfim. E aí a parte de infraestrutura de TI e tanto a parte de automação foram as que mais sofreram. Só para falar um overview rápido, a parte de automação ela abrange todos os componentes de campo que comunicam até na chegada do operador que está lá na sala de controle. E a parte de infraestrutura é que faz esse meio campo,
a parte de infraestrutura de TI. Por quê? Porque eu tenho as redes de fibra ótica, tenho os meus switches de comunicação, né, tenho toda a minha rede de comunicação, seja via wireless, Profibus, enfim. Então, esse projeto ele alinha esses dois quesitos, essas duas disciplinas, que é a automação e a área de TI. Na época, me recordo até, eu estava como técnico, trabalhando nessa empresa, quando houve esse evento, e agora, recentemente, eu estava como supervisor em uma outra empresa que prestou o serviço para essa empresa que sofreu esse incêndio, e onde eu busquei, com o nosso grupo, trazer algumas informações técnicas, participar, o nosso grupo, de coisas que tanto eu vivi nesse projeto, como eles também já viveram, e nós usamos ferramentas para poder contribuir, para poder montar algo próximo do que nós já estamos estudando no nosso curso, que não é simplesmente só a parte de gestão, mas também tem toda a parte de pessoas, gestão do projeto em si, tem a parte física também de campo, né, que a maioria de nós temos essa experiência, e eu acredito que nós conseguimos chegar a um breve conteúdo que é aceitável, né, que foi proposto até para essa empresa, e agora eu vou mostrar para vocês o que foi sucedido nessas etapas do projeto. Eu vou ler mais ou menos rapidamente um pedaço de cada tópico e vou explicar o que cada um deles significa. Basicamente, os requisitos de projeto são todos esses aqui listados nesse slide, que foi basicamente o quê? Iríamos fazer a modificação da arquitetura das redes dos painéis HT e MT, que quer dizer alta tensão e média tensão, da área de sinterização, onde serão instalados um switch Richtermann para atender a rede de nível 0. Essa rede de nível 0 é a primeira rede da topologia de uma cadeia de 5 etapas na árvore de automação. O nível 0 a gente considera como um nível de chão de fábrica, onde ele fica todos os dispositivos de campo, sejam sensores, motores, sinalizadores, toda a parte física mesmo que faz o processo acontecer. Vamos falar assim a grosso modo. Que receberá os sinais vindos dos painéis RYA e RYB. Esses painéis RYA, eles são painéis intermediários aos painéis HT e MT. Por quê? Porque nesses painéis RYA e RYB é que vão fazer a comunicação dos sinais de campo até a sala do operador que está no último andar do prédio. Para isso, nós vamos montar outros dois switches Cisco IE3200 para atender as redes de nível 1 e nível 2, que contemplam esses painéis RYA e RYB. Nesse mesmo projeto serão feitas as substituições dos conversores que estão nos painéis RYA e RYB por switches para a integração com sinais de campo de nível 0. Esta premissa que eu mencionei aqui agora, ela foi necessária, e depois eu vou mostrar para vocês um desenho da topologia direito. Por quê? Esses conversores, ele faz a conversão de uma rede de fibra ótica para uma rede do tipo Ethernet. Então, ele faz a conversão de um meio de comunicação diferente em relação ao outro que irá se suceder. O problema desses conversores é que, como a área de sinterização é uma área de campo aberto, é uma área que tem muito particulado exposto, existe também nos períodos de chuva muita concentração de relâmpagos, vamos falar assim, muita emissão de relâmpagos. E esses switches, por eles não terem uma proteção, e esses conversores, por eles não terem uma proteção bem definida do ponto de vista de terra, né? Eles não são bem protegidos em relação à terra. Toda vez quando cai algum relâmpago nessa área, eles acabam queimando. Então, apesar de terem um custo muito barato, mas a longo prazo
e também levando em consideração que você vai parar um processo inteiro por conta de um único conversor, você tem um ponto de vulnerabilidade muito grande no seu projeto. Então, decidiu-se também como premissa ou recurso do projeto, trocar todos esses conversores por switches mesmo. Então, nesses switches iriam ter exatamente a ligação direta das redes de fibra ótica até o dispositivo seguinte, que é no próprio painel RYA e RYB. Ou, melhor dizendo, do painel RYA e RYB até o painel de MT e HT. Observação, no painel do MT, ou de média tensão, será feita a substituição também dos switches já instalados por outros. Motivo, obsolescência. Né? Isso é um fator muito interessante nas empresas, porque quando nós temos a gestão de sobressalentes, um fator que infelizmente não está nas nossas mãos é que de tempos em tempos, por nós estarmos sempre trabalhando com um mercado tecnológico ou componentes eletrônicos, de tempos em tempos os fabricantes eles deixam de fabricar sobressalentes para gerar uma nova linha de produtos, e aí é mais econômico você comprar, às vezes, um produto que acabou de ser lançado do que tentar comprar um produto mais antigo. Até porque para o próprio fabricante fica caro continuar fabricando um produto que já saiu de linha. Então, isso é um dos motivos que também foram mencionados. Será necessário fazer um acréscimo de um NOC no painel do MT. Esse NOC, para ser mais bem simplificado, é um ponto de acesso, ou seria basicamente um ponto que vai fazer a interligação entre uma extremidade de uma fibra que está ligada em um switch até um outro switch que está no outro painel. Ou melhor dizendo, é como se fosse uma espécie de um repetidor, para levar os sinais de campo até o PLC, que está localizado no quarto andar, e também a montagem da rede IEC 61850 no painel MT. Interessante, pessoal, falando um pouco dessa rede 61850, a rede em si, ela pode ser, do ponto de vista do protocolo físico, pode ser uma rede do tipo monomodo ou multimodo. Porém, o protocolo lógico dela é o protocolo 61850. Ele tem pouco tempo, que eu me recordo que ele foi criado. Antigamente, muito antigamente, usava-se uma espécie de fio piloto, que nada mais é do que um próprio cabo elétrico que ele ligava entre um relé, na época era um relé analógico, do tipo eletromecânico que nós falávamos, e esse relé, quando alguma falha que estava em algum painel era gerado, esse relé transmitia esse sinal elétrico por meio desse fio, que depois esse fio ia atuar, de repente, uma bandeirola que ficava numa sala de controle. Então, era um painel muito antigo, ele devia ter mais ou menos eu já vi desse painel, ele é meio metro mais ou menos só de altura, e na época o pessoal precisava fazer a comunicação desses painéis de média tensão até a sala de controle e, ao mesmo tempo, usar esse protocolo 61850 para fazer a proteção e também o monitoramento das variáveis desses novos painéis que estão sendo instalados. Então, essa rede 61850, ela teve um ganho substancial para as empresas a nível de proteção em termos de infraestrutura, até porque uma vez que você instala ela, não necessariamente mais precisa ficar dando manutenção, igual era nos painéis antigos eletromecânicos de proteção. Uma vez que você instala, você simplesmente não tem que fazer mais nada, só fazer uma limpeza anual e mais nada. Foi solicitado nesse projeto a mudança das redes de fibra do tipo multimodo para monomodo, por questões de confiabilidade operacional, principalmente em épocas de climas ruins. Voltando ao mesmo ponto que eu mencionei sobre a questão das intempéries meteorológicas, um entrave que nós podemos observar aqui é que as redes multimodo, primeiramente por elas terem um alcance menor, né, elas também são mais vulneráveis
a interferência eletromagnética do que as redes monomodo. Então, as redes monomodo, nesse caso, o pessoal precisou, né, justamente em função dessa característica do ambiente físico lá. Aqui eu vou mostrar para vocês um desenho bem simplificado, não sei se está dando para vocês verem bem, mas essa parte que eu circulei de vermelho, que seria um dos switches principais que vão estar nos painéis RYA e RYB, né? Aqui na parte lateral nós podemos observar isso daqui é uma remota. O que seria essa remota? É como se fosse um PLC de campo. Por quê? Às vezes no campo nós temos, como eu mencionei, sensores, nós temos transmissores, nós temos motores, e aí para você não colocar o PLC instalado num lugar que é vulnerável, que é num lugar muito longe, nós temos essas remotas, que são como se fossem extensões de um PLC, ou parte de um PLC que está só no campo, e ele tem um grau de proteção muito maior do que o próprio PLC, porque ele pode estar suscetível à poeira que não para o processo, ele tem uma quantidade de entradas e cartões mais bem definidas do que, às vezes, o próprio PLC, e pode ser usado em vários lugares diferentes do campo e fazer com que eles se comuniquem entre si. Então, essas remotas vão fazer a comunicação dos sinais de nível 0 até esse switch, e esse switch aqui também, no final, ele vai fazer a comunicação dos sinais de campo e levar nessa parte aqui, que seriam alguns servidores ou computadores, que são justamente onde os operadores estão trabalhando. Então, a grosso modo. Nessa parte aqui, nós vemos 4 veias, ou 4 canais, que são as 4 redes de multimodo que atualmente estão instaladas, né, e que vão dar lugar às redes do tipo monomodo. Aqui eu fiz uma visão ampliada dessa remotazinha aqui, tentando explicar ela, e ao mesmo tempo eu coloquei aqui uma foto desse tal do conversor. Aqui nós podemos observar o seguinte: vai chegar uma rede, seja protocolo físico, por exemplo, no caso que seria fibra ótica mesmo, né? E do outro lado, aqui na saída dela até a remota, nós vamos ter um outro protocolo físico, que é do tipo Ethernet, que vai fazer a comunicação. Então, esse que era um dos carinhas que está fazendo o estrago maior nas paradas de manutenções não programadas da área, e que vai dar lugar a um switch do tipo Cisco IE3200, né, que vai receber os sinais do campo, que é do nível 0, e também nível 1 e nível 2 desse mesmo PLC. Aqui é a mesma parte do switch principal, só que agora uma outra visão um pouco mais detalhada em relação às fibras, como que elas estão alocadas e como que as outras remotas que estão próximas a ela, elas podem se integrar com os sinais de campo, e aqui apenas nós temos uma única rede saindo de cada uma, e depois todas vão se unir até chegar nesse switch principal. Bom, mostrando todos os preceitos do projeto, contando a historinha das dificuldades que a equipe teve que enfrentar. A primeira coisa, quando se está em um projeto de comissionamento, é ter o diálogo bem claro com o seu cliente, né? Procurar entender, na visão dele, quais são as expectativas que ele tem e quais são as expectativas que eu posso oferecer para atendê-lo da melhor maneira possível. Isso nós sempre vamos tratar nas reuniões de kick-off. É um nome que foi até então novo para mim esse ano, mas essas reuniões de kick-off, elas são reuniões que podem ser quinzenais, podem ser periódicas, dependendo da complexidade do projeto ou dependendo da necessidade do cliente. Por quê? Nessas reuniões de kick-off, eu não vou simplesmente tratar o projeto em si ou como que ele está andando.
Nessas reuniões, eu, inclusive, vou tratar com o cliente condições futuras que possam vir a interferir nesse projeto. Por exemplo, questões do próprio custo. Eu tenho um custo orçado, por exemplo, para esse projeto de 4 milhões, por exemplo. Mas aí, do nada, uma outra área da empresa, ela precisa fazer uma grande parada, que nós falamos, uma grande reforma, e aí ela vai precisar de despender um custo financeiro maior que ultrapassou o que já estava orçado. Infelizmente, em qualquer projeto que você estiver em uma empresa ou na vida pessoal, isso é algo que qualquer um está suscetível, e aqui também não seria diferente. Então, nessas reuniões de kickoff, nós conseguimos ter uma visão clara se o nosso projeto ele vai sofrer alguma modificação, se ele vai sofrer alguma alteração, seja de custo, seja do próprio sobressalentes também, que antes eu iria colocar 20 painéis, agora eu vou colocar apenas 10. Antes eu ia colocar 4 redes de fibra ótica, eu vou colocar apenas 2. E seguindo a mesma metodologia. E também isso é interessante porque cada cliente ou cada empresa, ela trabalha com uma metodologia nas reuniões de kickoff. Mais para frente eu vou até demonstrar qual foi a sugestão do nosso grupo. Esse projeto, ele tem uma visão do tipo Scrum. Por quê? A ferramenta que nós achamos mais viável trabalhar foi com a metodologia Scrum. Porque a Scrum você envia e recebe feedback o tempo todo entre o seu cliente e nós que estamos fornecendo o serviço para ele também. Então, existe uma comunicação imediata de tudo que você necessita. Existem várias estratégias ou vários métodos de gerenciamento de projetos. Nós temos o Scrum, Kanban, método ágil, e para nós, nesse projeto corrente, foi determinado o método Scrum, que é o mais assertivo, que nós achamos o mais assertivo com o nosso cliente. Dentro da metodologia para a gestão desse projeto, seguindo as guias do PMBOK, nós vamos mencionar as 7 ferramentas que foram a descrição das atividades, ou as 7 etapas: descrição das atividades, gestão de tempo, plano de gerenciamento do cronograma, requisitos de recursos das atividades, plano de gestão de custos, gerenciamento do valor agregado e, por fim, o plano de gerenciamento de encerramento, que, na minha visão, eu considero o mais importante. Bom, dentro da primeira etapa, que foi após feito as reuniões de kickoff, você estabeleceu com o cliente quais são as premissas que ele considera que devem ser atendidas e quais você consegue atendê-lo dentro dos prazos. Partindo, após isso, começa-se a fazer um mapa estratégico do que vai ser oferecido, ou o que vai ser feito dentro dessa atividade. Então, as nossas descrições de atividades, elas são sempre listadas em uma folha de dados, compartilhado com todos da equipe, para que todos saibam a gravidade ou o tamanho das necessidades do cliente, do que ele está esperando. E também aqui eu consigo determinar uma previsão de quantas pessoas eu posso estabelecer para cada etapa do meu projeto. Por exemplo, na parte de execução, que é a parte mais crítica, que tem que ser feita com maior rigor, eu sei que eu vou demandar maior mão de obra. Ao passo que, por exemplo, na parte do encerramento, eu sei que não necessariamente eu preciso envolver todos da equipe. Eu posso ter apenas o gestor de projetos, eu posso ter apenas o supervisor da equipe e o próprio cliente envolvido. Então, nós temos aqui a primeira etapa que foi feita, que é a reunião com o cliente, a reunião de kickoff, estabelecer quais são as premissas do projeto. Depois, na segunda etapa, ou a segunda ferramenta, planejar o gerenciamento das aquisições das atividades, verificar, por exemplo, se foram já comprados os switches, as redes de fibra ótica que serão trocadas, se os painéis que vão ser trocados ou vão ser modificados, se já estão sido comprados. Se isso não foi feito, o que tem que ser feito a seguir? Tem que ser gerada uma
a ordem de serviço no SAP, né, que eu também trabalhei com o módulo PM03, se não me engano, que é um módulo de manutenção, que até o pessoal comentou no primeiro trabalho a respeito que o SAP faz, ele é multifunção, multitarefas, né? E nós, da manutenção, trabalhávamos com esse módulo PM03. E o maior entrave nesse pedaço aqui é justamente a gestão de tempo. Por quê? Se, como é que eu vou falar? Se o componente ele é um componente importado, aí já tem uma previsão de tempo totalmente diferente do que se você comprar um componente nacional. Hoje, em média, se você for comprar um sobressalente para uma empresa importado, antigamente eu me recordo que eram 6 meses no mínimo. Hoje está demorando de 8 a 9 meses, e isso por encomenda. Não tem nem a pronta entrega, não tem nem um produto impresso. Algumas vezes, em alguns casos, esses produtos eles têm que ser fabricados para só depois ser vendidos para você. E isso interfere no nosso cronograma. Então, é muito importante já antecipar isso, até mesmo na própria reunião de kickoff. Você conversar com o cliente, já tem os materiais comprados, ou ainda vou ter que esperar. Porque também, se ele ainda não tiver comprado os sobressalentes, eu não preciso despender na contratação de mão de obra da minha equipe também, aumentar a minha equipe. Porque eu ainda sei que eu não tenho os elementos para serem montados na área, então eu vou trabalhar na parte inicial, que é o quê? Elaboração de diagramas unifilares, elaboração de diagramas de potência, fazer os diagramas elétricos do CAD, da parte de infraestrutura de redes, e aí eu consigo me planejar melhor com a minha equipe também. Bom, a próxima etapa, as duas próximas etapas aqui, mencionando rapidamente, é a parte da execução. Eu estratifiquei ela em duas partes, por quê? Primeiro, é onde nós vamos fazer a montagem física de todos os elementos. E dito isso, eu vou despender pessoas com suas devidas habilidades para cada tipo de tarefa específica. Isso, na minha visão, que já fui como mantenedor, é extremamente importante, porque isso me dá uma maior garantia ou uma maior confiabilidade na hora de entregar o meu produto final, que é a montagem, e minimiza também as minhas chances de erro na hora de entregar o projeto. E, ao mesmo tempo, eu ganho também na prevenção de não ter nenhum retrabalho na minha montagem. Saber quem vai fazer a tarefa, saber quem vai montar, isso eu sempre coloquei como algo importante. Em alguns casos, por exemplo, o Zé das Couves lá, ele é um cara muito bom para fazer a passagem de rede de fibra ótica. Por quê? Porque é um cara mais cuidadoso, é um cara mais detalhista, então eu vou colocar sempre a mesma pessoa para fazer essa mesma atividade. Ao passo que ele fazendo isso, estando em contato com outras atividades próximas a ele também está se desenvolvendo, né, da mesma maneira. Então, isso também é gestão de pessoas. Nessa parte, eu acho que é a maior oportunidade que nós temos de fazer a gestão de pessoas. Você ter a equipe na sua mão, mostrar os pontos que têm que ser levados com maior cuidado, alguns pontos são mais sensíveis do que outros, e aí você dá oportunidade para as pessoas se desenvolverem naquelas habilidades de manutenção. A segunda parte da execução é justamente o teste, propriamente dito, ou o teste a quente. Logicamente, primeiro nós fazemos sempre um teste a frio, ou um teste de bancada, que basicamente faz o quê? Por exemplo, eu tenho suíte, os que vão ser montados, e aí eu faço a montagem dele de um ponto de vista externo, faço as configurações internas dele, coloco quais são as portas que vão ser usadas, quais são os protocolos de comunicação que ele vai receber, enfim. E depois eu testo isso lá de fora, e na hora que eu chego na empresa, eu vou fazer o teste a quente, que é onde ele já está configurado, eu simplesmente chego com as minhas fibras, que vão ser alocadas, e aí eu vejo se ele vai funcionar propriamente dito. E, por último, eu considero a mais importante a parte do encerramento, porque é onde você vai ter o feedback do seu cliente, verificar se as suas expectativas da sua empresa foram atendidas em relação a ele,
se tem algum entrave que ficou não atendido. E aqui é onde você faz toda a propaganda da sua empresa, é onde que ele depois vai decidir se vai te chamar de novo para um novo projeto, se ou não, ou se você também verificou que aqui nos próximos projetos eu não vou precisar ter essa mesma quantidade de mão de obra, ou vou precisar de mais mão de obras. Então, essa etapa aqui é a etapa mais chave, que é onde você vai ter um feedback de tudo que aconteceu. Estratificando um pouco ainda o quadro anterior, nós temos uma visão de tempo, ou onde iniciamos a fazer o nosso cronograma, onde nós temos, para todas as atividades listadas, nós temos um início estimado e um início realizado, assim como também um término estimado e um término realizado. Por que nós temos, porque eu acho interessante nós colocarmos essas 4 passos? Porque muitas vezes a gente tem uma pretensão de começar numa data X, mas às vezes no próprio cliente atrasou a compra de um determinado sobressalente. Então, na verdade, o início estimado que seria, por exemplo, no dia 1/6, foi, na verdade, no dia 2/6. Ou por alguma questões burocráticas do próprio cliente também, as datas do início realizado ou as próprias datas do término realizado ficaram diferentes do que nós estimamos. Então, dito isso, nós fizemos também um gráfico de Gantt, com as mesmas atividades aqui alocadas, porém, o mais interessante dessa parte é que quando você estratifica ou você estipula os prazos para cada atividade, a equipe, quando ela bate o olho nesse mapa, ela tem uma noção clara se o tempo que ela vai levar para fazer uma determinada atividade, um determinado passo, se ele está favorável ou se ele está numa condição que precise despender mais esforço da equipe. E aqui você também consegue ter uma ideia se você vai tirar pessoas que fizeram essa etapa, se elas estão ociosas, e aí colocar de repente nessa etapa para fazer, por exemplo, a compra de suíte. Uma pessoa que teve uma expertise para fazer a elaboração de um diagrama unifilar, pode sim participar da compra do suíte ou na elaboração de uma ordem de serviço. E aí eu consigo atender o gap do meu tempo dentro do planejado. Bom, aqui é uma estratégia que foi feita para montar o cronograma, assim, falando bem simplificadamente. Nós temos desde o início, que foi da reunião de kick-off, passando pelas etapas de criação de diagramas unifilares, montagem dos painéis, e, por fim, fazendo a reunião de encerramento com o cliente, né? Aqui, explicando um pouco sobre essas etapas. Por exemplo, teve algum procedimento organizacional relacionado? Não teve nenhum procedimento. Por quê? Porque é uma atividade nova, então não é uma atividade rotineira, então não se usou nenhum procedimento. São observações que são feitas mesmo durante esta estratégia do cronograma. Por exemplo, outro detalhe, regras para medição de desempenho, foi usado? Serão utilizadas técnicas de gerenciamento do valor agregado, tais como o índice de desempenho de prazo e o valor e a variação de prazo. E é isso. Aqui seria a parte da compra de sobressalentes, seria a estratégia das compras dos sobressalentes que foram mencionados desde o início da nossa apresentação, descrevendo o texto breve dele, a marca dele. E isso também é muito importante, essa etapa, porque às vezes as pessoas falam assim, pega um cartão corporativo, às vezes, da empresa lá, e eu sei que tem um fornecedor aqui na minha cidade mesmo. Isso aconteceu, tá, gente? Tem um fornecedor aqui no centro da minha cidade que vende esse switch para mim. Mas isso é uma coisa complexa de se entender, por quê? A empresa ela tem as questões de padronização dela, de gestões de contratos. Então, isso é algo que tem que ser obedecido, porque isso garante tanto ao processo dela, ou ao negócio dela, isso garante confiabilidade ao processo dela, garante confiabilidade para os clientes dela do produto que ela vai estar sendo entregue, garante confiabilidade para os fornecedores dela também, e também garante confiabilidade
para o produto final. Por quê? Ah, beleza, eu vou lá no centro da cidade, compro esse switch aqui, por exemplo, esse switch Cisco IE3200. Mas eu não sei como que a loja lá onde eu comprei armazenou esse switch, eu não sei quais foram as condições que chegou para a própria loja. Ao passo que, dentro da minha gestão de contrato, eu já tenho um fornecedor exclusivo, que eu sei que aquele fornecedor vai me dar até mesmo a garantia do produto em tempo hábil, que eu vou comprar esse produto e se ele não funcionar, eu vou devolver sem gerar nenhum ônus para a empresa ou para a minha equipe, para ninguém. Então, isso é uma condição que eu acho muito importante de se levar em consideração numa empresa. Aqui tem os custos, né, para os itens que foram alocados, e aqui a quantidade necessária deles para cada custo. Como eu mencionei no início da nossa apresentação, nós usamos o Scrum, o método Scrum, por quê? Porque assim como nós podemos ver nessa seta, é uma seta que vai e volta, ou seja, nós conseguimos fazer uma interação completa, uma interação total entre toda a equipe, todo o cliente e conseguimos extrair feedbacks constantes de todas as atividades ou todas as etapas ou pequenas etapas do processo. Então, um processo consegue ser monitorado em função do outro que tá acabando, finalizando. Ou esse processo aqui, por exemplo, eu consigo ter uma visão de quando ele vai se iniciar devido à finalização dessa outra etapa aqui. E aí, cada processo de si gera o seu feedback também. Aqui, mostrando rapidamente os modelos dos switches que nós usamos, por exemplo, esse daqui é o que vai fazer a substituição dos conversores de sinal. A gente pode observar aqui que vão chegar nessas portas menores a parte de Ethernet e também aqui tem uma outra porta Ethernet dedicada para uma outra aplicação e aqui tem as partes de fibra ótica. Então esse daqui é mais seguro, tem um IP melhor, tem aqui contemplando o preço dele em dólar. Isso tudo você gera na hora de fazer a compra. Você tem que ter esse preço orçado de qual fabricante que vai ser feito. Então, esse switch, por exemplo, ele vai atender os sinais que vêm do nível 1 e do nível 2. Isso é do nível 0 também, desculpa. Esse aqui é um outro switch, ele é um mais geral, acredito que muita gente já viu ele instalado em vários prédios. Ele é um switch de 32 portas, mas a gente consegue encontrar também de switches de 16 portas. Às vezes, fisicamente, ele aparece como 32, mas você tem apenas 16 que estão habilitadas e as outras ficam desabilitadas pelo próprio fabricante também. Ele é um switch, em alguns casos, dependendo do fabricante, esse switch não é fácil de se encontrar, ele não tem muito fácil em prateleira, então demanda um tempo de pedido, de requisição dele. Esse aqui é uma foto de um cabo de fibra ótica, que nós vamos fazer a modificação do tipo monomodo. Aqui em cima tem o switchzinho menor, que vai fazer a interligação entre o painel RYA até a parte do supervisório, do operador. Bom, aqui falando um pouco agora da nossa estratégia de gestão de custos, nós montamos esse mapa com cada atividade, e cada atividade em si, ela tem um custo, seja de mão de obra, seja de material, seja de manutenção não programada depois. E, nesse caso, nós consideramos, por exemplo, como valor agregado, o custo da mão de obra, mais o custo de sobressalentes. Então, por exemplo, para explicar esse valor de 1.000 aqui, o que foi levado em consideração para ele? Nós levamos em consideração a quantidade de pessoas que iriam trabalhar nessa etapa aqui de kick-off, por exemplo, vamos supor, 3 pessoas. O valor médio salarial diário dessa pessoa, trabalhando em quantos dias? Então, seria mais ou menos assim que nós fazemos as horas. E para o restante dos processos, fizemos a mesma metodologia. E aí a gente pôde observar que o estimado foi igual ao um valor real, ou valor acumulado. Não teve nenhum desvio nessa etapa do projeto. Ainda na parte de custos, ou na parte de cálculos, dentro de cada etapa nós temos os valores agregados, os valores planejados e o custo real.
O valor agregado, por exemplo, de 21.900 aqui, nesse caso, igual foi mencionado aí, nós levamos em consideração o custo de mão de obra, mais o custo de sobressalente. Então, aqui mencionando, efetuar a montagem dos switches nos painéis RYA, RYB e painéis de média tensão. Foi um valor total de 21.900, o valor agregado. Mas o valor planejado dele estava sendo para 3.600 e o custo real, na verdade, foi 2.400. Aqui, falando um pouco ainda dessa parte de valor agregado e valor planejado, nessa tabela, que é ainda uma extensão daquela outra, só que eu coloquei nesse slide, a gente pode observar nessa coluna aqui alguns valores. E como que nós interpretamos ele? Para valores que estão abaixo de 1, nós consideramos que houve um desvio em relação ao cálculo ou ao custo planejado, seja por meio de mão de obra que, de repente, nós especificamos a mais para uma determinada etapa, ou seja, por exemplo, para um switch que, na verdade, custava 1.400 e, no final, pela demora, ele acabou custando 2.600. Então, isso vai impactar no nosso valor agregado e o valor, se ele ficar abaixo de 1, ele é considerado que não é favorável, vamos dizer assim. E se ele estiver acima de 1, por exemplo, nesse caso aqui, que deu 6,08, ele está acima das nossas expectativas e a gente pode observar, inclusive, que foi feito um bom planejamento, ou um planejamento até melhor do que imaginávamos, por isso que ele gerou esse valor. Ao mesmo passo, seguindo a linha de raciocínio, nós podemos falar também a contemplação do índice de desempenho dos custos, que por exemplo, aqui nós observamos que os valores estão em 1, e esse que teve o valor, e esse outro também um valor acima de 1, ou seja, são valores que estão favoráveis para esse tipo de disciplina, ou para esse tipo de variável que estamos medindo. A estimativa no término é igual ao valor agregado, só para nível de informação. A estimativa para o término também é igual ao valor planejado. Dentro da nossa estratégia para o plano de gerenciamento de custos, nós podemos mencionar aqui desde a parte do início até a parte final e como que ele se deu. Ele se deu que os custos de contratação de mão de obra e de compra de sobressalentes devem ser estimados de acordo com a aprovação do projeto a ser incluído no CAPEX deste ano. O que é esse CAPEX? O CAPEX é um valor que as empresas elas buscam, com a diretoria geral de todo o grupo da empresa, para poder, por exemplo, fazer, no caso, esta melhoria ser implantada na área. Vou fazer uma grande reforma na área da sinterização. Eu tenho que verificar com toda a minha diretoria se eu tenho um dinheiro disponível para fazer essa melhoria. Se, por exemplo, eu estipulei que lá eu vou gastar 4 milhões, mas a minha diretoria me liberou apenas 3 milhões, ou eu faço apenas até dentro do valor, e infelizmente vou sempre monitorar quais são as partes mais sensíveis da etapa do projeto, ou simplesmente eu falo, não, infelizmente com 3 milhões não me atende para todas as necessidades que eu tenho para executar esse projeto bem feito para vocês, não aceitamos fazer o projeto. E isso tudo tem que ser acordado com a parte alta da diretoria da empresa. E até a parte final, que é onde nós fazemos todas as modificações do escopo e fazemos algumas modificações pontuais, do ponto de vista se precisa ser agregado alguma coisa a mais ou não. Então, podemos mencionar, por exemplo, assim, regras para medição de desempenho. A definição e manutenção do cronograma são responsabilidades do Olívio, no meu caso eu, porque fui eu que estava à frente do nosso projeto e estava em contato direto com o cliente. Então, eu tinha que o tempo todo verificar com o cliente o quanto que ele estava disposto a gastar e comunicar com a minha empresa. Olha, tanto para mão de obra quanto para sobressalentes, nós temos isso e isso de valor. Então, eu já tinha que deixar bem claro para a minha equipe os prazos, inclusive, o preço que ia ser feito para cada etapa do projeto e para nós não
fazíamos nenhum desvio, ou nós não provocáramos nenhum desvio nessas etapas do projeto. Bom, acredito que foi o fim da minha apresentação. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos e, caso alguém tenha alguma pergunta, estou aberto para tentar respondê-las. Obrigado, Olívio. Alguns dos colegas, alguns dos guerreiros que estão por aqui ainda. Tem alguma pergunta a fazer? 1-0, Mengão! Não. A galera aqui de baixo aqui já gritou. Não, eu prefiro na mão do Flamengo do que na mão do aquele Farid. Aquele cheirinho de churrasco subindo Não, aqui. tá certo, eu tô aqui. Tá. Bom, Daniel, Sim, parabenizar o grupo, né? Principalmente a parte de custo, como ela foi abordada, né? E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eita! Tanto custo como cronograma foi muito bem desenvolvido, né? Isso mostra a maturidade do projeto, porque não adianta você ter um escopo bem concebido se cronograma e custo não estão bem, se não estão adequados, né? E pela composição de vocês, o alinhamento está muito bem feito. Tá? Então, parabéns. Obrigado. É um projeto que é bem viável, né? E vamos em frente, né? Espero que vocês vão estar fazendo a disciplina de empreendedorismo. Sim, acho que o grande desafio vai ser construir um projeto inovador, construir um projeto que seja viável, né? E isso é o que a gente vai encarar aí pela frente. Espero que o projeto que vai vir seja muito melhor do que esse que já está muito bem construído. Tá? Então, parabéns aí, sucesso para toda a equipe. Obrigado, muito obrigado e agradeço a todos aí. Se não tiver mais nenhuma pergunta, finalizo minha apresentação. É só parabenizar o grupo mesmo e dizer que a gente fica... Eu, por exemplo, eu fico muito feliz de ver esse resultado. Eu falo com o Ricardo e falo com os colegas. Eu estou hoje na coordenação da gestão de projetos, mas assim, eu estou porque eu gosto daquilo que eu faço. Conheço já o Ricardo Knaip há muito tempo já, 10 anos esse ano. E assim, eu encampo as ideias dele, porque eu acho que as ideias dele são viáveis e ele encontrou em mim um parceiro para trabalhar. E a gente faz porque a gente... Não é porque eu sou servidor público federal, que eu poderia muito bem fazer e falar, estou estável e dando-se. Mas não, eu faço porque eu gosto e porque eu amo aquilo que eu faço. Eu faço com prazer. Eu sempre bato na tecla que o diferencial nosso é o atendimento que a gente tem para os nossos alunos. Para mim não tem sábado, domingo, não tem dia santo. Aluno tem dúvida, eu respondo. Ninguém é obrigado a fazer o que eu faço. Sim. Isso eu falo sempre. Isso é minha característica. Eu já vi alunos colocar no status. E eu que mandei mensagem para o meu orientador num sábado, acho que era 11 e pouco da noite, e ele me respondeu, printou a tela e colocou. Aí eu falei, nós fazemos isso porque a gente gosta. Eu também sou assim, a gente responde. E assim, é interessante porque a gente está acostumado. Eu já sou aluno, todos nós já estamos aqui. Não é todo mundo que trata a gente dessa forma. Eu sempre procuro pegar aquilo que tem de melhor nos meus professores e sempre repasso. Aquilo que eu achava que era ruim, eu não vou querer fazer com o meu aluno. Pô, se foi assim comigo, eu vou fazer não vou querer fazer com os outros. Então, assim, parabenizar o grupo e dizer que essa pós nossa, ela tem um viés bacana. A gente tem pessoas de todas as áreas, cada um com o seu conhecimento, cada um contribui com aquilo que ele tem de melhor. Eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo, e eu digo sempre, eu aprendo cada dia mais. E eu hoje também sou avaliador do MEC, então eu vou avaliar uma instituição e eu falo, eu não estou aqui para avaliar, eu estou para fazer um relato, eu estou aqui também para aprender com vocês e colaborar com alguma coisa que eu tenha de experiência que vocês estão fazendo, que eu acho que pode melhorar,
e assim por diante. Então, eu sempre vejo, cada uma que eu passo, eu sempre trago alguma coisa diferente que eu trago para o que eu faço. E eu sempre escuto os alunos. Então, eu estou sempre num ciclo de renovação. Então, parabenizar vocês, dizer que eu fico muito orgulhoso desses trabalhos, e eu falo mesmo que eu encho os olhos. Um dia eu estava numa avaliação, o cara falou, aí a professora, você vende seu peixe. Eu falei, se eu não vender, ninguém vende para mim. Exatamente. E eu falo, eu bato no peito e falo, é o curso mais procurado do IFRJ, as nossas 2 pós-graduações. Por quê? A gente faz um trabalho sério. A gente erra, mas erra buscando acerto. Sim, então, claro. assim, parabéns para vocês, Olívio, parabéns para o grupo. Desejo sucesso a todos. Bom, eu tenho um último trabalho. E, assim, eu sei que temos o jogo, cheirinho de churrasco está aqui, bicho, mas a gente está me atentando aqui, eu estou assim. Não, o trabalho é mais importante. Se eu fizer mais assim, eu acho que eu vou pular lá embaixo no churrasco. Quem que vai apresentar? É o Wagner? É você, Wagner? Wagner está aí? É o Wagner que vai apresentar a implementação da governança de TI? Não, professor, eu sou o Wagner do trabalho anterior. No anterior. Quem vai apresentar o da governança está aí? Se não tiver, eu vou deixar para outro. Eu vou encerrar hoje, vou deixar para amanhã. Aí eu encaixo no horário e falo com o pessoal amanhã. Bom, eu vou encerrar. Ele estava chegando em casa, né? O que ele tinha falado lá. Isso, ele agarrou no trânsito, mandou mensagem, agarrou no trânsito, aí assim, a gente tem que entender que acontecem essas coisas. Então, a gente... que bom que a tecnologia nos permite isso, mas, infelizmente, a gente tem esses percalços de atrasar e tudo mais. A gente saiu do campus hoje, era 6h30. 6h30. Ainda falando que, não, tem que passar no mercado. Hoje a gente passar no mercado, tem jogo. Não, então não vamos deixar de fazer o ritual, não. Vamos no mercado. Deixa eu encerrar a gravação aqui, então. Agradecer de novo. Agradeço de novo ao Olívio, claro, cruzeirense, tem acompanhado os status dele e tudo mais. Só pé quente.